Agora sim, bem? Vamos abrir nossas Bíblias. Nós vamos ler dois textos de base. O primeiro texto é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João escreveu. João 13. João 13, versículo 1. Amém? Se encontrar comigo, João capítulo 13, versículo 1. Glória a Jesus. Gostaria de tentar não fazer um vídeo muito longo, porque eu queria que você que fosse assistir esse vídeo em casa tivesse paciência e ouvisse a mensagem até o fim, para ver o que Deus tem para falar para nós, amém? E juntamente com a igreja. A igreja vai ficar até o fim, né? Mas em casa, às vezes, a pessoa não tem muita paciência, o vídeo fica muito longo, então vou tentar não ser muito longo. João 13, capítulo 1, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Agora Efésios 3. Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante, diz assim, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus. Eu li um texto errado. Meu Deus do céu, no finalzinho vocês me perdoam, eu li o texto errado. Efésios 13, 3, 14, irmãos. Eu vou ler aqui, 3, 14, diz assim, por causa disto me ponho de joelho perante o Pai de todo o nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para
todo sempre. Amém. Santo Deus, fala ao nosso coração, Senhor, derrama da tua unção, da tua autoridade, me ajuda, ó Deus, nesse momento, ser claro, transparente e objetivo, em nome de Jesus Cristo. Que, ó Deus, que seja conforme a tua unção e o teu poder. Desde já entrego a ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmão, podeis sentar. Deus me levou, irmão, eu estava estudando esse texto, falando a respeito, né, do amor de Jesus Cristo, e nós vimos que, porque hoje tem muito contexto, se especula muito sobre o amor de Deus, né? Mas Deus não ama esse, não ama aquele, Deus não ama o pecador, não ama o homossexual, não ama o traficante, não ama o bandido, né? Porque a gente está vivendo hoje uma situação assim terrível. Só para os irmãos terem uma noção da gravidade, esses dias aí, desse final de ano aí, entraram lá com um projeto de lei para legalizar o furto necessário. Por exemplo, se a pessoa roubou porque estava precisando, ela não vai ser condenada. E já existe isso lá fora, em algum lugar onde a pessoa não está podendo registrar queixa de quem roubou. E outra coisa é que eles estão querendo que a vítima pague pelo advogado para acusar a pessoa. Para quê? Para dificultar, né? Porque você já foi vítima, já foi roubado, você ainda tem que pagar o advogado do ladrão, ou a causa para julgar o ladrão, é uma coisa complicada. Então, e tudo isso eles fazem, e sempre que tem um debate, uma conversa, cita-se o amor de Deus. Mas Deus não é amor, mas Cristo não é amor. Então é o que nós vamos ver nesta noite, o amor de Jesus Cristo. Ele tem, nós vamos ver aqui que ele tem largura, profundidade, comprimento e altura. E nós vimos aqui no primeiro texto de João, que ali, se os irmãos depois em casa dele, ali é o contexto da Santa Ceia, e diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim. Fim de quê, irmão? Fim da vida terrena. Ou seja, nós temos o amor de Deus, ele nos alcança até o fim da nossa vida terrena. Se até o final da sua vida terrena você não recebeu, não abraçou, não reconheceu esse amor de Deus para você, você vai perder a salvação. Amém? Então até o fim Jesus os amou, Jesus nos ama. Foi como Paulo disse, completei a carreira, ou seja, até completar. Depois de completar, o amor de Deus, para quem se perdeu, não vai ajudar mais. O amor de Jesus Cristo não vai ajudar mais. Depois da morte, não tem mais jeito. Então, Deus nos ama hoje, nos ama hoje. E o texto de Efésios descreve as dimensões desse amor de Jesus Cristo por nós em 4 dimensões. Primeira, ele diz que a partir do versículo 17, ele diz que para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, arraigados e fundados em amor, poder de perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura de quê? Do amor. Ele falou, ele tem uma vírgula, aí a gente continua, aí ele começa a falar qual seja a largura de quê? A largura do amor. O que seria assim, significaria a largura do amor? A largura do amor, irmão, significa o alcance, vamos supor, de um abraço de Deus, por exemplo, né? Ele é o alfa e o ômega. Então a largura do amor está dentro de todo esse princípio, alfa e ômega. Você vê que
os dois ladrões que estavam na cruz, do lado de Jesus, você vê que Jesus Cristo ele foi pregado entre dois ladrões. E ele podia ter ficado pregado de um lado, né? De um lado e dois ladrões para o outro lado. Mas não, ele foi pregado no meio, né? Morreu no meio dos dois. Os dois tiveram acesso a Jesus Cristo. Os dois puderam conversar com Jesus Cristo. Não precisou um ficar falando, fala para ele aí que ele está do outro lado. Não, um ladrão falava para Jesus, se tu é o Filho de Deus, desce daí, falando direto para Jesus, desce daí e salva a ti e a nós também. E ele queria continuar sendo ladrão, ele só não queria perder a vida. Na verdade, ele não se arrependeu dos seus pecados. E o amor de Deus nos abraça quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. A largura é imensa, irmão. Não importa o tamanho, não importa onde você esteja, não importa o que você fez de mal, o amor de Deus te alcança. Amém? E o amor de Deus é manifestado em Cristo Jesus. E ali no ladrão da cruz, o Cristo Jesus estava ali do lado deles, fazendo exatamente isso, cumprindo o amor de Deus, manifestando o amor de Deus por nós. O outro ladrão, ele viu, ele falou assim, rapaz, mas você, mesmo na mesma situação que nós, você não se arrepende. Agora, esse não fez nada. Olha só, olha só que coisa interessante, quando uma pessoa reconhece o seu pecado, ele aceita a sua punição, né? Aceita a sua punição quando você reconhece, quando você se arrepende dos seus pecados, você aceita a sua punição. E como que a gente sabe que o ladrão se arrependeu? Porque ele estava comparando ele com Jesus, e ele viu que Jesus não era pecador, não era merecedor de morrer na cruz, que estava morrendo lá por causa dele, enquanto que o outro não conseguiu ver isso e queria que Jesus fizesse uma fraude. Deus não faz fraude. Os dois eram condenados pela lei do homem e cumpriu a lei. Agora, a consequência do pecado cumpriu. O ladrão da cruz recebeu a palavra de salvação, mas foi morto. A consequência do pecado ele teve que aceitar. Agora há pessoas, irmãos, que não querem se arrepender dos seus pecados. O que eu vejo ali? A gente fala sempre assim, os dois ladrões da cruz, mas poderiam ser dois adúlteros naquela cruz do lado de Jesus. Poderiam ser dois fofoqueiros naquela cruz do lado de Jesus. Poderiam ser dois avarentos naquela cruz do lado de Jesus. Poderiam ser dois homossexuais naquela cruz do lado de Jesus. A diferença não está em quem está do lado, mas no arrependimento do seu pecado. O amor estava ali no meio. O que aceitou, recebeu o perdão. O que não aceitou, perdeu a sua vida e ainda vai para o inferno. Quem amar a sua vida, perdê-la. Foi o que aconteceu com o ladrão da cruz que não aceitou os ensinamentos de Jesus Cristo. Amém? Então não importa qual é o nosso pecado, quem é que estava do lado, você tem que se colocar. Era prostituta, era adúltera, era isso, era aquilo, o outro. Senhor, lembra-te de mim, se arrepende e Deus está perdoando os seus pecados. Era um homossexual. O homossexual é bem-vindo, Deus não aceita o homossexual? Claro que aceita. Aceitou o ladrão, aceita todos, aceitou a mim. O reino dos céus, meus irmãos, é cheio de ex alguma coisa. Não vai ter um perfeito no reino de Deus. Não vai ter um perfeito. Então essa conversa que você, que Deus não ama o homossexual, não sei o que, ama, irmãos. Inclusive o reino do céu é cheio de pessoas que Deus precisou perdoar os pecados, porque não tinha ninguém capacitado para ser salvo automaticamente. Até mesmo aquele jovem rico que diz que cumpria toda a lei, Jesus Cristo fez ele. Jesus Cristo é bom, ele usa a palavra, usa uma palavra e faz o homem se manifestar, né? Quando mandou ele ver lá, tocou na ferida dele, o homem era avarento,
e avarenta é um dos pecados que não entra no reino dos céus. Afeminado é um dos pecados que não entra no reino dos céus. E outros pecados mais. Amém? Mas se arrepender, a largura do amor de Deus, como disse Efésios, alcança a todos. Amém? Ninguém está longe ou afundado em pecado bastante para ficar longe do alcance da largura do amor de Jesus Cristo. As dimensões deste amor de Jesus por nós são 4 dimensões. A primeira é a largura. Mateus 13, 17. Vou encontrar nele rapidamente, para a gente não perder tempo. Mateus 23, perdão, uma bênção hoje. Mateus 23, 17, diz assim, ó: insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Amém? Perdão, eu anotei o texto errado, mas eu sei o texto de cor. O que aconteceu? Não é esse texto aqui, não sei, eu não anotei errado, eu estou falando que eu estou uma beleza. O texto é o seguinte: Jesus ora para Jerusalém, chora e fala assim: Jerusalém, eu queria juntar, como a galinha junta os pintinhos debaixo da asa, assim eu queria juntar e vocês não quiseram. O texto diz que eles não quiseram. Não foi porque não puderam, mas não quiseram, ou seja, queriam continuar na prática do pecado. Está debaixo da asa, olha só o amor de Deus. Quer juntar todos como a galinha junta os pintinhos, debaixo da sua asa, debaixo da sua proteção, né? Da sombra do Onipotente. Agora, a sombra do Onipotente é um lugar sagrado, é um lugar santo. A igreja é um lugar de santificação. Ah, mas a gente não recebe determinados pecadores. Recebemos todo tipo de pecador que se arrepender de seus pecados. Inclusive a palavra diz: vinde como estáis. Agora, não é para permanecer como está. Tanto não é que quando a mulher ia ser apedrejada, o que Jesus falou assim? Cadê os seus acusadores? Ninguém acusou, não? Eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Olha só, é perdoada, mas é orientada a não fazer a mesma prática. Um outro enfermo que estava enfermo, porque o pecado causa enfermidade. O exemplo disso foi que Davi disse: enquanto calei meus pecados envelheceram-me os ossos. Um dos enfermos que Jesus curou, ele disse assim: ó, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, o amor de Deus, irmãos, abrange a todos. Agora, não é todos que vão querer receber esse amor, porque esse amor fala de santidade, esse amor fala de pureza. As pessoas querem ser salvas sem abandonar os seus pecados. Isso não tem jeito, não tem como, porque Deus é santo. Por isso Jesus Cristo morreu na cruz, irmãos. Se não precisasse abandonar pecado, por que Jesus precisaria morrer na cruz? Entrava todo mundo pecador assim mesmo, para que Jesus veio, se fez homem e habitou entre nós e foi sacrificado, passou pelo que passou? Se hoje pessoas acham, não, o amor de Deus pega, todo mundo pode e continuar na prática do pecado, não existe isso. Ah, tá. Eu botei 17, foi erro de digitação, né? Versículo 37, né, irmã? Depois eu vou ler aqui, ó. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste, irmão. Viu, pecador? É você que não quer. Se você quiser se arrepender, Jesus Cristo quer te salvar. Se você quiser se arrepender, a galinha está assim, ó, está juntando os pintinhos. A igreja do Senhor é comparada hoje assim, ó, como a galinha juntando os pintinhos, como os pintinhos do Senhor.
Agora, se você não quer, não tem jeito. Amém? Não tem jeito. Em nós, irmão, o nosso amor é largo, cabe em todos, porque às vezes a pessoa está afastando o pecador de Jesus Cristo, a igreja está afastando o pecador de Jesus Cristo. Não. O que afasta o pecador de Jesus Cristo é o seu próprio pecado. Quando Jesus nasceu, o anjo disse, ele vos libertará dos seus pecados. Quem prende o homem não é Satanás, não é a igreja que afasta o homem de Jesus. Quem afasta o homem de Jesus é os seus próprios pecados. No momento que se arrepender deles, receberá a palavra de perdão como ladrão da cruz, porque o amor de Deus é extenso. Segundo ponto, lá de Efésios, ele diz que Efésios 17, Efésios 3, 17, 18, ele fala assim, poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura. Agora ao segundo tópico do amor de Deus, o comprimento. O que seria o comprimento? O comprimento significa que o amor de Cristo nunca acaba e que ele é eterno para os que o aceitaram. Amém? Para os que aceitar, está dentro dessa linha. Por exemplo, voltando aos dois ladrões da cruz, porque é um exemplo perfeito, né? Para um, o amor de Cristo durou aquele momento que aquele homem morreu. Para o outro, deu continuidade eterna, porque Jesus falou assim, hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, Jesus vai continuar amando aquele homem por toda a eternidade. Amém? Então, o cumprimento do amor de Cristo Jesus é que ele não tem fim. O fim dele são para os que recusam. Por quê? Porque Deus tem prazos determinados. Jesus falou assim, não compete a ninguém saber prazo. Quando vai acontecer isso? Quando? Isso pertence a Deus. Agora, que tem prazo, tem. Vigiai e orai, porque não sabei o dia e nem a hora. Mas que tem o prazo, tem. Amém? A gente não sabe o dia e a hora. A gente não sabe se é hoje ainda. Então precisamos vigiar e orar para que não venhamos perder a salvação. Cumprimento significa aí. Aí João, no Evangelho de João, voltando ao Evangelho de João, não precisa voltar, mas é o 13:1, diz que, o texto que nós lemos, diz que Jesus amou os seus discípulos até o fim, ou seja, amou Judas que o traíra, amou Pedro que o negara e amou todos os demais discípulos. Amém? Judas foi amado? Foi amado. Pedro foi amado? Foi amado. Pedro, se vai estar no céu porque era perfeito, porque ele foi amado? Não, porque ele aceitou o amor de Deus. Amém? Porque Judas também foi amado. Mas não vamos encontrar Judas no céu. Por quê? Porque recusou o amor de Deus. Amém? Então, o amor de Deus, ele é eterno. Todos os discípulos, todos foram amados até o fim, né? E no caso de Pedro e os demais discípulos que aceitaram o amor de Deus, que permaneceram no amor de Deus, o amor por toda a eternidade, o cumprimento do amor. A Bíblia fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira, olha só, que deu o seu Filho. Que na verdade a gente está falando do amor de Jesus, mas seria assim, Jesus Cristo, ele é a expressão do amor de Deus. Sabe quando você faz alguma coisa para o seu filho, né? Tu já viu, por exemplo, uma mãe ama o filho, ou um pai ama o filho, e, por exemplo, aí precisa de uma doação, de um órgão, né? Aí a mãe prontamente, eu amo as minhas filhas, irmão, desviadas do jeito que elas estão hoje, mas sempre as amei a ponto de, se fosse preciso, eu faria isso.
doar um órgão, alguma coisa, e se fosse para socorrer o negócio, faria qualquer coisa. Já viu quantos pais, quantas coisas o pai fez? Tu viu o que o pai fez com o professor na escola? A pessoa só vê a agressividade do pai, né? Mas viu o que o professor falou para a filhinha dele? O nenenzinho dele, ela tinha 13 anos, mas é o nenenzinho dele. O homem falou que faria com a menina, se ele não fosse casado. É claro que não justifica, mas o pai ama aquela filha, ele ficou possesso, assim, ficou tomado. Depois ele mesmo fala, eu me excedi e tal, mas na hora ele foi na escola, não acompanhado, né, no caso, foi na escola, agrediu o professor, bateu, via de regra, esses camaradas foram banana, nem para se defender não consegue. E fica fazendo essa bobagem. Então, irmãos, você imagina a expressão, quer dizer, aquele pai, ele manifestou a expressão do amor dele pela filha dele, né? Outros manifestam dando a sua própria vida, outros, e Deus manifestou entregando o seu filho por nós. Ele é a expressão do amor de Deus, que diz, ó, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, com uma imensidão que não tem limite. É esse aqui, o comprimento. Qual o limite da largura? Não tem, abraça tudo. Qual o limite do comprimento? Não tem, é eterno. Vai até onde o amor de Deus? Até a eternidade. Lembra que Paulo falou? Até para nós, que ele fala assim, ó, os dons do Espírito, né, que o amor é o dom que vai prevalecer por toda a eternidade, a profecia, a língua, a revelação, essas coisas, tudo vão acabar. Porque tudo isso é parte de um processo para ajudar a igreja, que Deus enviou línguas, profecia, revelação, dons que Deus dá para, os dons são para a edificação da igreja, mas o que vai permanecer é o amor. Ele fala assim, o que adianta você ter tudo isso se não tiver amor? O que é ter amor? Ter amor não é aceitar, pecador, o seu pecado. Ter amor é aceitar você no momento que você se arrepende de seus pecados. Amém? Se a pessoa chega e fala assim, me perdoa, eu não quero mais, não vou mais fazer isso, a gente perdoa. Me perdoa, eu quero caminhar na igreja. Prova disso é que a igreja é cheia de ex, assim como tem ex-ladrões, ex-tudo, tem um monte de ex-homossexuais, que hoje são até pastores. Amém? Que viveram uma vida e foram alcançados, no que se arrependeram, Deus restaurou a vida deles. Então, quer dizer, o amor de Deus alcança. Isso é uma conversa, eu estou trazendo essa mensagem porque ele tem ouvido nos últimos tempos uma falácia em cima do amor de Deus, um argumento falso, né? Como se a pessoa fosse obrigada a aceitar as coisas erradas que eles querem continuar praticando. Então Jesus amou os seus discípulos até o fim. Ele nunca desiste de seu amor por nós. Um dia ele perguntou a Pedro, Pedro, tu me amas? E ele pergunta também a cada um de nós, né? Se o amamos. O ladrão do lado não manifestou amor, não. O outro você vê que manifestou amor. Pois ele olhou para Jesus e você. Ele não tem motivo para morrer. Nós temos, mas ele não. Olha só. Manifestou amor por Jesus, misericórdia por Jesus. Amém? Enquanto o outro não queria nem saber de nada. Amém? Então, reconheceu, aceitou o amor de Jesus. Ainda o texto de Efésios, ele diz assim, ó. A largura, o comprimento e a altura. O que significa altura? É que o amor de Cristo vem das alturas da glória de Deus e chega até nós. É o amor vindo do céu. Não é o amor terreno. O amor do homem é corrupto. O amor do ser humano é corrompido. Mas o amor vindo de Deus é fiel. Pode confiar nele. Pode apostar no amor de Deus por você. Será que Deus me ama? Deus te ama. Ah, mas eu estou aqui ainda na prática do homossexualismo.
ou eu estou na prática do adultério, ainda assim, meu amigo, Deus te ama. Quando você não morrer, saiba que Deus te ama. Deus ainda tem esperança de salvar você. João, primeira carta de João, lá no finalzinho, eu vou ler aqui, depois o irmão acompanha, João 1:4, João 4, né? 1 João 4, versículo 9, diz assim, ó: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Olha só, nisto se manifestou o amor de Deus. Então, Jesus Cristo é a manifestação do amor de Deus, ou seja, é um amor vindo de cima, do alto. Amém? Da intensidade do alto. Qual é o lugar mais alto que tem? É Deus. Nada está acima de Deus. Amém? Então Jesus é a manifestação do amor de Deus em nós. Agora, o quarto, o texto diz que a respeito da profundidade, ele diz assim, ó: largura, comprimento, altura e a profundidade. O que seria a profundidade? A profundidade significa que o Deus das alturas, da glória, também é um Deus das profundezas do coração do homem, é a santidade do amor de Jesus Cristo. Meus irmãos, a profundidade do amor de Deus, ela entranha em nossos corações, né, no mais íntimo, no mais profundo, que quem sabe a densidade, a profundidade de um coração. Isso falando a respeito, quando fala coração, não é um órgão, literalmente, né, mas o homem interior que está dentro. Amém? Quem sabe essa profundidade? Quem sabe essa intensidade? Quem sabe o quão profundo as coisas que estão ocultas e escondidas em nós? O amor de Deus nos alcança para nos santificar. Amém? Por que a gente vai dizer assim, ó, Isaías, ele diz assim, Isaías 57, eu leio o texto dos irmãos, Isaías 57, versículo 15, ó, Isaías 57, 15, diz assim, ó: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, o alto e o sublime que habita na eternidade, e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, como também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Olha só, aquele que habita, né? Ele diz assim, ó: porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, ó, no alto e santo lugar habito. Olha só, ao mesmo tempo, né? No alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito abatido e para vivificar o coração dos contritos. Ou seja, ao mesmo tempo o Senhor habita no alto sublime eterno como no contrito. Quem é o contrito? Uma pessoa quebrantada diante de Deus, uma pessoa que se arrepende dos seus pecados. O contrito é exatamente isso. Já viu quando às vezes a pessoa vai dizer, aí a pessoa está bem, aí isso já aconteceu comigo, aí eu fiz coisas que depois eu fiquei entristecido de ter feito aquilo, como eu já testemunhei com os irmãos, né? No começo da minha conversão, aí eu tomei uma atitude jogando futebol, quase que eu ia chutando o irmão, e eu voltei da expulsão da igreja, de lá até em casa chorando, acabou para mim a expulsão.
tão arrependido que eu fiquei de ter feito aquilo. Fiquei mal. E outras vezes a gente fala uma coisa, daqui a pouco fala assim, aí eu fico assim, não devia ter feito isso. É Deus habitando no coração do contrito. Amém? Deus habita no coração do contrito. Abatido de contrito é uma pessoa arrependida. O que é um abatido de espírito? Abatido de espírito, tem dito para o irmão. Às vezes a pessoa pensa que é uma pessoa derrotada. Não, não é uma pessoa derrotada. É uma pessoa que não é soberba, que não é exaltada, que não é altiva. Ela é abatida de espírito, ela é, se coloca, esse Deus habita no coração dele. Amém? Porque ele se opõe ao soberbo, ao altivo, e engrandece o humilhado. Então, vivificar o espírito, vê aqui, vivificar o abatido, ele vivifica, para vivificar o espírito do abatido, e vivificar o coração do contrito. Amém? Ele vai vivificar, aí vai entrar a palavra, Deus se opõe ao soberbo e levanta os que se humilham. É isso que ele está falando, esse versículo está falando isso. Ele vai vivificar, ou seja, vai exaltar, fortalecer aquele que está humilhado. E de contrito, Deus vai vivificar o coração do contrito, ou seja, você vai receber o perdão. Você se entristeceu, pecou, chorou aos pés do Senhor, amanhã você vai estar rindo, sabe por quê? Porque você tem certeza que o seu pecado foi perdoado. Isso é o quê? Vivificado. Amém? Você não vai morrer, você não vai se deixar se entregar, não vai se deixar se entregar pelo pecado que você cometeu. Não vai ser derrotado pelo seu pecado, porque você se arrependeu, ficou contristado, e Deus vai te perdoar e vai te vivificar. Amém? Ou seja, trazer você à vida. Porque o contritado ele fica amuado, não é isso? Ele se coloca, fica triste, uma posição amuada. Agora, quando você está na prática do pecado e continua saltitante, continua altivo, continua soberbo e até às vezes se orgulhando do pecado, você está entregue ao seu próprio destino. Amém? Você está entregue ao seu próprio destino. Se não se arrepender, não se contritar diante de Deus, não vai ter vivificação. Amém? Nem para o contrito de espírito, que espírito é uma coisa e coração é outra. O salmista fala assim: por que te abate, ó minha alma? Por que está abatida, ó minha alma? É de espírito. A alma está abatida, quando está, ainda louvarei o Senhor. Ou seja, é uma alma que está em pecado, mas sabe que Deus vai perdoar ela, vai restaurar ela, e ela vai louvar o nome do Senhor. Amém? Porque é conhecedor da palavra de Deus. Então o amor de Cristo, irmão, ele vem até as profundezas do nosso coração, para salvá-lo, lavá-lo, santificá-lo com o seu sangue de todo pecado, impureza, mágoa, dor, tristeza, falta de amor, perdão, rejeição, maldição, complexo, seja qual for a sua situação, entra no etc. E o amor de Deus sonda o seu coração. Ou você acha que Salmo 139, olha o que o salmista diz. A gente sempre cita o Salmo, mas vamos ler nas Escrituras. 139, versículo 23 e 24. Diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho eterno. Então,
é o amor da profundidade. Você apela pela profundidade do amor de Deus. Senhor, sonda o meu coração. Meus irmãos, às vezes, pessoas têm coisas no coração que estão escondidas, estão ali cauterizadas, né? É uma mágoa, é um complexo, é uma falta de liberar o perdão, né, de alguém, não libera o perdão. E a gente tem conhecimento, sabiamente, que quando nós perdoamos, o perdão, ele faz bem para quem está perdoando, irmãos. Amém? No caso, ele só faz bem para o perdoado, quando o perdoado é perdoado por Deus. Mas se a pessoa fez mal para mim, aí eu perdoo ela, quer dizer, eu perdoo no sentido assim, que o que ela me fez, se ela se arrepender, não tem problema nenhum. Eu perdoo, entendeu? Porque o pecado, ele faz o mal, ele endoece. E todas essas coisas são pecado diante de Deus. Então Davi diz, sonda-me e conhece. Por quê? Porque você próprio não é capaz. O próprio Davi, no outro salmo, ele diz assim, quem pode discernir o seu próprio entendimento? O seu próprio pecado, o seu próprio caminho? Quem é que pode? O seu próprio coração. Amém? Deus pode. Então quando ele fala assim, Senhor, vê-se em mim, aí parece assim que é uma coisa assim, uma redundância, porque você não sabe o que você fez. Você não sabe o que você está fazendo? Né? Meu irmão, você não sabe de tudo que está no seu próprio coração. Amém? Não há redundância, é porque de fato nós não conhecemos o nosso coração. A palavra nem nos chegou ainda à boca e Deus já sabe o que nós vamos falar, mas nós próprios não sabemos. Amém? Então Davi sabiamente pede a Deus, Senhor, sonda-me e conhece o meu coração, vê se tem algum caminho mau. Você não sabe se tem um caminho mau, você não sabe se você tem que se arrepender de algum pecado, mas há coisas que ainda estão ocultas, irmãos, dentro de nós. E às vezes, para isso é necessário que nós venhamos aceitar, porque quando o salmista, como disse aqui, na profundidade do amor de Deus, ele, como Isaías disse, ele entra no coração do contrito, né? Para quê? Para vivificar, quer dizer, a pessoa se arrependeu dos seus pecados. Então, se Deus sonda o seu coração, Ele mostra para você a necessidade do arrependimento, Ele mostra para você aquilo que está entristecendo Ele, como Davi, o homem segundo o coração de Deus. Natã falou assim, tu és o homem. Na hora, Davi falou assim, eu pequei contra o Senhor. Estava ali, ó. Por isso que a gente fala, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele, por quê? Porque ele ouve a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Deus sonda o nosso coração. Amém? Às vezes nos vem alguma coisa, mas nós queremos resistir. Às vezes nós achamos que não é bem assim. Não, irmão, nós temos a palavra de Deus para comprovar. Deus nos ama de toda forma, viu? O amor de Deus é profundo, tem comprimento eterno, tem largura eterna, tem profundidade eterna, não há nada oculto, somente diz assim, ó, ainda que eu viva na alva ou na profundeza, ainda assim o Senhor está lá. Amém? Porque não tem como, irmãos, nada fica oculto a Deus. Então, o amor de Deus não é para aceitar a sua prática pecaminosa, mas é para perdoar o seu pecado. Foi isso que Jesus, foi isso que o anjo falou. Olha, ele vos libertará, falou para Maria, ele vos libertará o seu povo dos seus pecados. Então o amor de Deus é a manifestação de Deus, não é? Então, libertar o homem dos seus pecados. E não aceitar que o homem, o anjo falou assim, Jesus vai nascer e ele vai amar o mundo de tal maneira que todo mundo vai poder ficar nos seus pecados. Não, ele falou libertar. Ele não falou aceitar, permanecer no pecado. Não, libertar. Você aceitou, se converteu, seus pecados são perdoados.
tendo os pecados perdoados, você está liberto. Porque o pecado é uma cadeia, como a Bíblia diz, é um abismo que vai chamando outro abismo. É como se fosse uma bola de neve. Mas no momento que Jesus vem e te perdoa e tira essa bola de neve, aí você ficou liberto, o negócio não vai aumentar. Amém, igreja? Então é dessa forma que Deus opera em nossas vidas. Que a oração de Davi seja também a nossa. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo teu caminho eterno. Olha só, a diferença está aí. A pessoa, Davi falou assim, ó, e vê se tem um caminho mau, né? E guia-me pelo teu caminho eterno. Quer dizer, ele está pedindo a Deus que limpe o pecado dele, né? Se tiver algum pecado, algum caminho mau, para que ele possa ir pelo caminho eterno, para que Deus possa guiá-lo pelo caminho eterno. Como que Deus nos guia pelo caminho eterno? Ele sondou o seu coração, viu que tem algo mal, aí ele fala para você, ó, tem que parar com isso, tem que parar com esse negócio. Está te guiando pelo caminho eterno. O caminho eterno é isso. Se você parar com esse pecado, vai andando. Parou com o outro que ele vai mostrar depois, vai andando. Ameaçou pecar de novo, ele não peca. Aceitou a palavra de Deus, vai andando, está te guiando. A palavra de Deus vai nos guiando. Amém? Agora, se nós resistirmos, é como o ladrão da cruz do lado. Deus, o amor estava do lado dele, meu querido, mas ele rejeitou. Amém? Um recebeu, o outro rejeitou. Infelizmente, o pecado levou até morte para o inferno, ou vai levar para o inferno, levou para um lugar de tormento, porque o amor esteve manifesto do lado dele. O amor de Deus foi manifesto do seu lado, do nosso lado. E assim aconteceu na vida de cada um de nós. Estávamos em caminho de trevas, em caminho de perdição, e o amor de Deus se manifestou a você. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Deu para dar uma reduzida na ministração.